Boa noite, pessoal, tudo bom? Apesar dos problemas aqui que a gente está tendo, eu estou tentando, vou rotear aqui do meu celular para tentar gravar pelo menos a explicação aqui dessa nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está começando em lógica, né? Eu coloquei lá na plataforma para vocês, eu vou tentar fazer a apresentação aqui do conteúdo de hoje. Vamos ver aqui, deixa eu só carregar. Vamos lá, apresentação. Então, turma, hoje a gente vai entrar em lógica de programação, né? Primeiro, vou passar aqui o que é o conceito. Vou colocar aqui o que é lógica de programação. Vamos lá. Então, pessoal, aqui para a gente ter o conceito do que é lógica de programação. Programação lógica é um paradigma de programação que faz o uso de lógica matemática. Beleza? Então, qual é a definição de lógica de programação? Então, o que é lógica de programação? Na lógica de programação é de onde aplicamos todos os conceitos de algoritmo, a definição do passo a passo e transferindo toda a lógica do algoritmo desenvolvido para uma linguagem de programação. Então, pessoal, aqui é a definição do que é lógica de programação, beleza? Então, vamos lá. No nosso conteúdo, deixa eu abrir aqui. Agora saiu, né, a apresentação. Então, no nosso módulo a gente vai aprender com a lógica de programação como que a gente constrói, como que a gente programa, como que a gente começa a desenvolver códigos, fontes em linguagem de programação, beleza? Mas a gente tem que ter o conceito, passo a passo, beleza? E os primeiros conteúdos do módulo lógica de programação é algoritmo e programação. Então vamos lá. Conceitos básicos. Aí aqui a gente fala desde o início, o homem tem procurado criar máquinas para o auxílio e suas atividades, diminuindo esforços e tempos. Entre essas máquinas, encontra-se o computador, sendo um equipamento versátil, rápido e seguro. O computador é capaz de auxiliar o homem em qualquer coisa que lhe seja solicitado. O computador é consciente, trabalhador, possui muita energia. Computador não tem iniciativa nenhuma, independência. Não é criativo e nem inteligente. Então vamos lá. Aqui, pessoal, a gente vê os conceitos básicos de um computador, né? O porquê que o computador surgiu e como que ele facilita a vida do homem hoje, beleza? Vamos lá, conceitos básicos. O objetivo de um computador é receber, manipular e armazenar dados. O computador só consegue armazenar dados, realizar cálculos e processamentos através da utilização de programas. A principal finalidade de um computador é realizar tarefas de processamento de dados, receber dados por dispositivos de entrada, realizar operações e gerar uma resposta / resultado que apresenta em algum tipo de dispositivo de saída. Então aqui, pessoal, o conceito básico de um computador. Então, ele recebe, manipula e armazena dados e ele tem qual que é a principal finalidade? Ele recebe dados, processa esses dados e volta com esses dados de acordo com o seu processamento. Um exemplo simples aqui que a gente pode fazer. Todos aqui já têm o conhecimento de acessar o Google. Então, quando você acessa o Google ali no seu navegador, você vai fazer uma pesquisa. Então, você vai digitar o que você quer pesquisar. E aí, você está fazendo o quê? Você está inserindo dados. Então, o que vocês estão fazendo? Estão fazendo um dado de entrada. Você está informando ali o que você quer. E aí, conforme o navegador recebe, ele processa e de retorna. O que é de retorna? O resultado dos dados. Tá? Então, no exemplo do Google, as pesquisas. Então vamos lá, pessoal. O que é o conceito de processamento? Informações iniciais mais operações sobre as informações, resposta, dispositivo de saída. E aqui eu tenho aqui informações iniciais, dispositivo de entrada, memória, dispositivo de saída. Beleza? Então aqui é mais ou menos um processamento de dados.
o fluxo de processamento de dados. O computador é dividido em duas partes, hardware, compostos pelas partes físicas, software, compostos pelos programas. Quando se deseja escrever um software capaz de realizar um determinado processamento, deve-se escrever um conjunto de programas. Para que o computador interprete e execute programas, é necessário escrevê-los em uma linguagem a ser entendida, tanto pelo computador quanto para o desenvolvedor. Essa linguagem chama-se linguagem de programação. Então, aqui a gente está vendo um conceito de uma linguagem de programação. Etapas do desenvolvimento de um programa. Primeiro, análise. Estuda o enunciado do problema para definir os dados de entrada, processamento e dados de saída. Então, vamos lá. Quando vocês vão iniciar um projeto, vocês primeiro têm que analisar esse projeto. Beleza? Depois, segundo passo, um algoritmo. Então, eu já fiz a análise desse meu projeto, já defini como vai ser os dados de entrada, eu já fiz o desenho do fluxo todo dele, eu já defini os dados de entrada, o processamento e os dados de saída, e depois eu vou fazer o quê? Um algoritmo. O algoritmo, pessoal, eu vou utilizar determinadas ferramentas. Então, quais são? A descrição narrativa, o fluxograma e o português estruturado, para descrever o problema com suas soluções. E depois do algoritmo, pessoal, eu vou finalmente para a codificação. Essa etapa em que o algoritmo é transformado em código da linguagem de programação. Então, aqui na terceira etapa, a gente começa a criar de fato. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Alguns conceitos aqui de algoritmo. Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um objetivo bem definido. Algoritmo é a descrição de uma sequência de passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Algoritmo é uma sequência finita de instruções ou operações cuja execução em um tempo finito resolve um problema computacional, qualquer que seja a sua instância. Algoritmo são regras formais para a obtenção de um resultado ou da solução de um problema, englobando fórmulas e expressões aritméticas. Exemplos. Então, aqui vamos a exemplos aqui de um algoritmo. Eu tenho esse primeiro algoritmo que é o quê? Eu quero que ele soma 3 números. Beleza? Então, vamos fazer um algoritmo aqui que some 3 números. Primeiro passo é o quê? Desculpa, pessoal. Primeiro passo é o quê? Receber 3 números. Depois, somar os 3 números. E terceiro, mostrar o resultado obtido. Simples. Beleza? Então, aqui a gente tem um algoritmo simples de formando quais são os passos desse algoritmo de soma de 3 números. Agora, vamos lá. Eu tenho um segundo aqui, que é o quê? É um algoritmo de que para fazer um sanduíche. Vamos lá. Primeiro, pegar o pão. Segundo, cortar o pão no meio. Terceiro, pegar a maionese. Quarto, passar a maionese no pão. 5, pegar e cortar alface e tomate. Sexto, colocar o alface e tomate no pão. Sétimo, pegar o sanduíche. Oitavo, fritar o hambúrguer. Nono, colocar o hambúrguer no pão. Beleza? Então aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho 9 passos para se fazer um sanduíche. Um algoritmo. Então eu posso desenvolver, de acordo com esse algoritmo, um código, um sistema que faça essa determinada função. Beleza? Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quanto mais detalhado, aqui eu consigo adicionar mais passos? Sim, consigo. Então aqui, ó, vamos supor, quando eu falo aqui, ó, no sétimo, pegar o sanduíche e o oitavo, fritar o hambúrguer, eu posso colocar assim. Eu posso colocar entre eles, ligar o fogão. Depois pegar a panela. E assim eu consigo deixar ele mais claro.
Então, sempre passando do pressuposto que a pessoa que está recebendo essa informação do algoritmo, ela não sabe, ela tem que bater o olho e começar a aprender com esse passo a passo, beleza? Então, quanto mais detalhado e objetivo, melhor é o seu algoritmo, tranquilo? Vamos lá para o terceiro exemplo, uma troca de lâmpada. Primeiro, pegar uma lâmpada nova. Então, para um processo, um exemplo, vamos supor aqui que uma pessoa nunca trocou uma lâmpada na vida. E aí vocês têm que instruir essa pessoa. E aí você vai passar o quê? Um passo a passo de como que ela vai executar determinada tarefa. E aí eu posso colocar aqui, no trocar uma lâmpada. Primeiro, pegar uma lâmpada nova. Segundo, pegar uma escada. Terceiro, posicionar a escada no local. Quarto, subir na escada com a lâmpada nova na mão. Quinto, retirar a lâmpada queimada. Sexto, colocar a lâmpada nova. Sétimo, descer da escada. Oitavo, testar o interruptor. Nono, guardar a escada. Décimo, jogar a lâmpada velha no lixo. Então, na mesma situação, do mesmo caso da situação anterior, eu também consigo detalhar mais. Mas aqui, uma pessoa que nunca trocou uma lâmpada na vida, seguindo essas instruções, vai conseguir executar essa tarefa. Beleza, pessoal? Então, aqui, quanto mais detalhado seu algoritmo e objetivo, melhor para a sua construção do seu código. Beleza? Passo a passo aqui para a construção de algoritmos. Ler atentamente o enunciado, definir os dados de entrada, definir o processamento, definir os dados de saída, construir o algoritmo utilizando algum tipo de algoritmo, testar o algoritmo realizando simulações. Tipos de algoritmo. Pessoal, eu vou só finalizar aqui essa parte aqui para não ficar muito extenso, que eu vou subir também aqui no YouTube, tá? Para tentar tudo encaixar nessa aula, tá bom? Já já eu volto com a segunda parte.